coleção de livros que para os cristãos prepara o Novo Testamento e a vinda de Jesus, o Antigo Testamento ensina dezenas de orações aos fiéis. Só para dar um exemplo bastante conhecido, os Salmos existem em grande quantidade e os Salmos são todos eles orações de penitência, orações de agradecimento, de louvor e assim por diante. O Novo Testamento, a coleção final da Bíblia cristã de 27 livros, que vai do Evangelho de Mateus até o Apocalipse, o Novo Testamento é mais escasso em orações. Na verdade, como fórmula, na verdade, como padrão de texto escrito de oração, o Pai Nosso é a única oração ensinada no Novo Testamento. Nós podemos encontrá-lo tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Lucas. Uma oração curta, com 7 pedidos, e que tem uma profunda raiz judaica, mas contém algumas novidades. Vamos lá. Em primeiro lugar, Jesus rezou essa oração em aramaico, a sua língua de origem, sua língua materna. O hebraico já era uma língua litúrgica de textos sagrados e estava deixando há algum tempo já de ser uma língua materna, como continuará sendo uma língua litúrgica e de texto sagrado até o século XX, tal como aconteceu com o latim, que a igreja manteve, mas que deixou de ser falado e ensinado de mãe para os filhos, deixou de ser língua materna. Jesus falava uma língua semita, ou seja, bastante próxima do hebraico, que era o aramaico. E Jesus se refere ao Pai, a Deus, como Abba. Isto é uma revolução, não em todos os sentidos. Há uma tradição judaica mística, há uma tradição judaica nos essênios, que tem uma intimidade maior no trato com Deus. Há uma tradição judaica, talvez os fariseus, e Jesus tinha acabado de criticar as pessoas que multiplicam as palavras e usam muitas fórmulas de louvor. Há uma tradição de profundo respeito ao segundo mandamento, ou seja, de não tomar o santo nome de Deus em vão. E como tal, eu me refiro a Deus através de qualificativos para mostrar meu total respeito à figura divina, como o clássico Adonai. Adonai é uma referência a Deus e mostra que Deus tem poder, que Deus é sagrado, mas Jesus usa uma fórmula que não é estranha a algumas tradições judaicas, que é chamar Deus de Pai. E como tal, fazer uma referência direta a uma afetividade. E ao dizer em aramaico Pai, Pater Eron em grego, ele vai se referir a uma irmandade humana, porque qual é a nossa tradição? Se Deus é o Pai, todos nós humanos seríamos irmãos. O Pai Nosso, então, começa com uma afirmação da fraternidade humana contido nesse pronome possessivo, Pai Nosso, que estais no céu. Aqui uma outra observação importante. Para a maioria dos católicos, dada a tradução de São Jerônimo, o uso do latim nos textos da Bíblia faz com que a Bíblia seja traduzindo utilizando o vós. Muitas traduções protestantes, não todas, preferem a tradução desde Lutero em diante para o tu. Ou seja, vocês vão encontrar Pai Nosso que estais nos céus, ou Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja teu nome, ou santificado seja vosso nome. A diferença entre vós e tu está no uso intermediário do latim, da tradução direta do grego koiné, do grego comum, que Lutero fez com grande habilidade para, por exemplo, o alemão, ou que o famoso Ferreira de Almeida, o português que se usa até hoje com revisões à tradução, fez também do grego koiné para o português moderno. Bem, é irrelevante essa questão de vós e tu, não é o nosso objetivo não é a tradução do Pai Nosso. Mas primeiro a relação de Jesus com Deus, Pai, relação íntima. E é assim que ele se refere, tanto na fórmula fixa do Pai Nosso, como ele vai se referir na oração mais livre, mais de fluxo de consciência e de angústia, que é a do horto, quando Jesus está prestes a morrer na noite entre quinta e sexta-feira santa. Ou seja, lá também ele faz, Pai, afasta de mim este cálice. Ou seja, é uma relação próxima, é uma relação de Abba,
de Pai. E começa com o que a gente chama, em tradição religiosa, de um louvor, de uma doxologia, com X. Doxologia é a parte de qualquer liturgia, da missa, por exemplo, em que você faz louvores. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, ou o teu nome, venha a nós o teu reino, ou o vosso reino. Eu estou dizendo que Deus está no alto, que Deus deve ser louvado, que Deus deve ser adorado, santificado seja o teu nome, ou seja, apesar de chamar de Pai, ressalta o profundo respeito diante da figura de Deus, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Tal como os 10 mandamentos, os mandamentos de 1 a 3, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e guardar o sábado. Esses 3 primeiros mandamentos dizem respeito a Deus, ao louvor que se deve a Deus. Os 7 mandamentos seguintes na tradição cristã dizem respeito à minha relação com os seres humanos. O 4º, honrar pai e mãe, não matar. O 5º, não fornicar, não pecar contra a castidade. O 6º e assim por diante. O que significa isso? O Pai Nosso também começa com essa fórmula tradicional de louvor, de reconhecer em Deus o Criador e aquele que deve e continua sustentando a criação, e por isso seu nome é santo e deve ser louvado, e sua vontade é soberana. O Pai Nosso é um exercício inicial de louvor a Deus. Depois vem uma outra tradição judaica muito importante. Os judeus peregrinaram pelo deserto rumo à Terra Prometida. Foram punidos em função da idolatria, passando uma geração, passando fome e sede no deserto, mas Deus os sustentou. Esta fome foi interrompida por Deus, fazendo chover maná sobre o deserto, ou enviando codornizes para que elas caíssem sobre o povo, que pudessem recolher as aves e matar sua fome. Outro pedido do Pai Nosso vem dentro dessa tradição. Eu reconheço que Deus é supremo, seu nome deve ser louvado, sua vontade é soberana, mas eu peço o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje, nos dai hoje. Eu peço que o pão seja dado, ou seja, reconheço uma instância material e reconheço que a misericórdia de Deus não é apenas pela salvação da minha alma, pelo louvor do próprio nome de Deus, mas pelo sustento do meu corpo. Então o Pai Nosso vai em um ponto muito prático, muito material, que é exatamente o pão nosso de cada dia. Nos dai hoje. E também, alguns interpretam que dizer o pão de cada dia, em latim panem nostrum quotidiano, significa também que Deus está dizendo para não acumular. O pão nosso de cada dia. É a recomendação de Jesus no Pai Nosso. Não acumule nos nossos celeiros para 10 anos, mas o pão nosso de cada dia, cumprindo aquele modelo do Sermão da Montanha, que é buscar o modelo das aves do céu, que não plantam, não semeiam, mas todos os dias encontram alimento. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí vem uma parte também importante: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A palavra, ao ser traduzida para o latim, assumiu a forma de debitorum nostrum, nossos débitos ou nossas dívidas. Algumas pessoas mais antigas rezavam o Pai Nosso no mundo católico: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não era uma referência à dívida, no sentido de dever algo para uma empresa, mas daquilo que eu deixei de fazer. Isso pode ser um débito, uma falta, as nossas ofensas, o que eu fiz, o que eu errei e que eu tenho que reparar. Mas é importante porque aqui tem uma tradição judaica fundamental, a gente chama de techuvá, ou seja, a volta. Eu me disponho a reencontrar o caminho para Deus se Ele me perdoar, mas em troca eu perdoo o meu irmão. Lembrem-se que Jesus foi bem claro ao falar que um homem devia para um grande senhor e pediu o perdão pela dívida e o senhor concedeu. Depois, um pequeno devedor deste devedor, ele não perdoou, ou seja, pediu o perdão de uma grande dívida, mas não perdoou uma pequena dívida, e o senhor o chama e reclama. Como é que você pede o perdão de uma grande dívida e não perdoa
uma pequena. Essa é uma exigência de coerência. No dia do Yom Kippur, o dia do perdão, um dos dias mais importantes do calendário judaico, os judeus pedem 2 tipos de perdão. Um diretamente a Deus, pelas faltas que cometeram durante o ano. Aquelas ofensas que cometi a Deus, por exemplo, infringindo o sábado ou comendo um alimento não purificado, não adequado. Agora, o outro tipo de ofensa é o que eu fiz para o irmão. E esse eu não tenho que pedir perdão a Deus, eu tenho que pedir perdão ao irmão. Então eu erro de 2 formas, com Deus, e a ele peço perdão, e com o irmão, que então o irmão deve me perdoar. Esse processo de ir para Deus, levando-me à disposição de também me emendar, de também deixar de errar, é que nós chamamos de techuvá, ou seja, do retorno. Perdoai as nossas ofensas, dívidas, débitos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É um gesto circular, no qual na ponta está Deus, fonte de todo perdão, graça e misericórdia, e na base estou eu, que para ser digno do perdão de Deus, tenho que pedir também e permitir que eu perdoe as ofensas que me foram feitas, que eu perdoe aquilo que me foi feito e que eu me torne também um perdoador perdoado, ou alguém que, tendo recebido a graça do perdão, também seja capaz de perdoar as ofensas que eu recebi ou até que eu causei, integrando todo o universo do Criador até as criaturas em um ciclo de misericórdia. Ou seja, perdoai as nossas ofensas, assim mesmo como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Significando, nesse caso, que eu peço também que Deus afaste do meu caminho a tentação. Aquela tentação do mal, do pecado, da infração dos mandamentos, os demônios que trazem as tentações, que Deus afaste e que nos livre de todo o mal. O Pai Nosso é defendido por Jesus num contexto de crítica, provavelmente a tradição de longas orações e públicas e de vaidade de pessoas que jogam cinzas na cabeça para dizerem que estão jejuando, e Jesus recomenda discrição, fecha a porta do teu quarto, evita fazer muita publicidade que você está em processo de oração. O Pai Nosso contém 7 pedidos que vão desde o louvor ao Deus único, onipotente, onisciente e onipresente, até o pedido de que eu, incapaz de lidar com as tentações desse mundo, que eu possa então receber de Deus uma liberdade, que eu não encontre essa tentação, que se eu encontrar, que Deus me livre de todo o mal. O Pai Nosso pensa no corpo, pensa na glória de Deus, pensa nos erros da vida comunitária, da vida humana, e por fim pede que eu continue nesse trajeto. É uma oração, Jesus ensina então uma oração, uma fórmula que deve ser um modelo de tudo que eu preciso dizer e com autoridade, que é a única oração ensinada pelo próprio Jesus. Então tem a autoridade da palavra de Jesus no Evangelho, que já vimos Mateus e Lucas, e com essa autoridade eu devo então seguir o Pai Nosso como um modelo de oração. Em silêncio, discretamente, com a autoridade de Jesus, eu peço porque eu nada posso, mas eu tenho uma ação. Eu não tenho poder, mas eu tenho a disposição de perdoar, por exemplo, a quem me ofendeu, assim como eu espero que Deus me perdoe. Então eu reconheço que eu não sou totalmente uma pedra impotente, mas que ao me referir a Deus onipotente, eu tenho que também tomar atitudes. O Pai Nosso é bem claro, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ação e reação, não apenas Deus existindo, mas também meu livre arbítrio para eu poder dar essa resposta. Uma alma livre que reconhece a divindade, reconhece a materialidade, pão nosso de cada dia, reconhece a falha, meu perdão que Deus me dá e o perdão que eu dou aos irmãos, e finalmente reconhece o perigo da existência nesse mundo. Não nos deixeis cair em tentação. Glória, penitência, corpo e projeto quase milenarista de redenção, e venha a nós o teu reino, venha a nós o vosso reino. Tudo isso contido em uma única
Oração, a mais repetida do Ocidente, a oração mais importante, é uma coisa interessante. Apesar das pequenas variantes, alguns protestantes evangélicos acrescentam uma outra frase ao final, que vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Apesar do tu e do vós, apesar dessas pequenas variações, é a oração de unidade dos cristãos. Os cristãos do mundo inteiro não podem rezar o Salve Rainha, porque isto é específico da identidade católica, mas os cristãos do mundo inteiro podem rezar o Pai Nosso, a oração de Jesus, a oração do ensino do Senhor, a oração utilizada em cultos, missas, os mais variados, traduzido de forma extensiva e até hoje venerada como uma das peças centrais dessa nova teologia, de uma teologia que pressupõe intimidade com Deus e ao mesmo tempo compromisso para evitar o mal, para evitar o pecado e para despertar o desejo do perdão. Aproveitou? Leia mais sobre o Pai Nosso, estude o texto e lembre-se sempre, cada oração é um documento riquíssimo para eu poder acompanhar uma mentalidade, uma época e uma maneira de pensar. Foi um prazer. Prazer carnal. Os historiadores têm um interesse muito grande